Quem está conosco, Vitor? O ministro da Secretaria de Governo, Tiago, Carlos Marum, gentilmente também nos atendendo nessa tarde de domingo. Ministro, obrigado pela atenção, uma boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Como é que essa notícia repercutiu aí no governo, ministro? A decisão agora já revogada, né, do desembargador Favretto de mandar soltar o ex-presidente Lula. Veja bem, eu não cheguei a conversar com o presidente, eu não estou em Brasília, né? Vou chegar aí no início da noite e não conversei com o presidente. Então eu não tenho condições de dar nenhuma posição de governo, até porque se trata de uma questão do judiciário, onde o governo não tem posição a externar. Eu, pessoalmente, entendo que isso é fruto desse crescente descompromisso de muitos juízes, inclusive do STF, esse descompromisso com o cumprimento da lei. Parece que cada cabeça de juiz é um poder judiciário. E daí as consequências são decisões tomadas de forma contrária ao que está estabelecido na lei e que desrespeitam a necessária hierarquia das decisões judiciais. Quando um juiz de Niterói se acha no direito de revogar a nomeação de uma ministra, no caso, e essa decisão não consegue ser rapidamente revogada, atitudes como essa incentivam tomadas de decisão como tomou hoje esse desembargador plantonista, que, desrespeitando a hierarquia do próprio judiciário, concede essa liberdade ao presidente Lula. Então, o que eu estou vendo aí é o ativismo político do judiciário está avançando no sentido de desmoralizar esse poder que precisa, antes de tudo, ser respeitado. Ô ministro, mas essa decisão, caso ela fosse cumprida, sem dúvida nenhuma, ela teria impacto na corrida eleitoral, né? O MDB ainda decide quem vai ser o candidato, né? Agora, no momento, a definição é com o Henrique Meirelles, né? Acho que o senhor pode até falar melhor sobre isso do que eu, mas de qualquer maneira haveria um impacto muito grande caso essa decisão fosse cumprida, mesmo que lá na frente Lula não pudesse concorrer, mesmo que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não referendasse essa candidatura. De qualquer maneira, haveria um impacto à libertação do Lula? Veja bem, por que poderia ter um impacto? Porque as pessoas não sabem mais se os juízes vão fazer cumprir a lei. A lei é clara, o Lula não pode ser candidato. Poderia até estar solto, mas candidato ele não pode ser. Quando existe dúvida em relação à possibilidade de o Lula ser candidato, essa dúvida, na verdade, é consequência da dúvida que as pessoas têm no sentido de que se os magistrados farão ou não a lei ser cumprida. Então, tudo é uma coisa consequência da outra. A liberdade do Lula, a princípio, não deveria ter grandes consequências na corrida eleitoral, porque o Lula não pode ser candidato. O Lula não pode ser candidato. Mas essa situação de dúvida, essa situação de cada um faz o que decide em conformidade com as suas convicções essas que muitas vezes podem ser políticas, leva a essa insegurança jurídica que atrapalha em muito o Brasil. Ministro. Essa é a posição do advogado Carlos Marum. Sim, então falando com o advogado Carlos Marum, Marco Antônio Vila, boa tarde. Vila, boa tarde. Deixa eu perguntar uma questão justamente para o senhor. Nas grandes democracias ocidentais já consolidadas, essas questões que ocorrem no dia a dia no Brasil não ocorrem, né? Porque está consolidado um direito, as jurisdições estão consolidadas e a vida segue e tal. No Brasil isso se repete a cada dia. A questão, será que não se coloca, e aí eu estou colocando para o senhor não como ministro, mas como advogado, que o problema é a imperfeição da nossa legislação, melhor dizendo até, da nossa Constituição. Será que não precisaríamos de uma nova Constituição mais enxuta, só com princípios, com uma nova legislação clara, que evite situações como essa? Talvez necessitemos. Agora, isso não justifica o descumprimento da lei. Pior do que a pior das leis é ela não ser cumprida. Essa é que é a verdade. Quando você vê um ministro como o ministro Barroso, que numa investigação de fato ocorrido em 2016, 2017, quebra o sigilo bancário do presidente da República desde 2013, uma atitude evidentemente inconstitucional, e uma decisão dessa prosperar, começa o juiz de primeira instância a achar que também não precisa cumprir a lei. Por que ele vai ser obrigado a cumprir a lei
se os ministros do STF não cumprem? Eu estava lendo aqui, eu estou em Porto Alegre, estava revendo aqui 0 Hora. Em 2017, janeiro de 2017, eu escrevi um artigo que chamava Choque de Legalidade. Que o Brasil precisa de um choque de legalidade. E é isso que nós estamos precisando hoje. Que a lei seja respeitada por todos. Pelos que têm que cumpri-la e pelos que têm que fazê-la ser cumprida. Claro que essa decisão desse plantonista, ela é absurdamente ilegal, ela fere, ela desconsidera a hierarquia, a necessária hierarquia que tem que estar existente no Poder Judiciário. E aí você veja outra, a decisão do juiz Moro foi legalmente correta? Aí vira esculhambação, daí o juiz de primeira instância se julga no direito de não cumprir a decisão do juiz de segunda instância. Aí você vai dizer, mas veja o rolo que teria, a confusão que teria acontecido se ele tivesse cumprido. Aí é que está. Ô, ministro, é uma forma de anarquizar as leis aqui no país ou não? Se todos cumprissem a lei, nós não estaríamos passando por situações como essa. É uma forma de anarquizar? É a visão do advogado Carlos Marum. É uma forma de anarquizar as leis, só para a gente fechar nossa conversa? Não, aí que está. Existe um incentivo ao desrespeito à lei quando as decisões ilegais tomadas se coadunam com aquele que é o nosso pensamento. Certo? Quando algum magistrado desobserva a lei, desconsidera a lei, mas toma uma decisão em conformidade com aquilo que nós pensamos ser e obtém um resultado que nós pensamos ser correto, nós aplaudimos. Certo? Já vi vocês muitas vezes aplaudirem decisões ilegais. Certo? Agora hoje foi tomada uma decisão ilegal, claro que nós somos contra. Então, o caminho é o da lei. Cumpra-se a lei. E daí nós vamos ter um caminho muito mais retilíneo para que se chegue aos resultados realmente positivos. Quanto à Constituição, tem defeitos? Tem. Tem defeitos. Mas o pior é não respeitá-la. Muito bem, ouvimos aqui na Jovem Pan o ministro Carlos Marum, da Secretaria de Governo, gentilmente nos atendendo. Ô ministro, obrigado mais uma vez pela atenção. Para concluir, agora claro, fica à vontade. Se recuperou uma hierarquia, né? Uhum. O juiz relator, o juiz do TRF, desembargador TRF, relator, hierarquicamente no caso superior ao desembargador plantonista, revoga essa decisão. Quer dizer, pelo menos se conseguiu reconstruir alguma hierarquia com rapidez. Coisa que em outros casos não aconteceu. Ok. Infelizmente, isso foi esse assunto hoje, por hoje ele foi resolvido, mas ele deve servir de exemplo para que todos se obriguem a cumprir a lei. Ministro Carlos Marum, mais uma vez, obrigado pela participação. Bom domingo, hein? Eu que agradeço, um grande abraço e uma boa tarde para todos vocês.